Êxodo capítulo 40, do versículo 1 ao 16. Mas antes de nós lermos esse texto, é só relembrar aqui que no domingo passado eu informei vocês que nesses 2 domingos que eu estaria aqui, encerrando hoje, nós iríamos refletir sobre o tema do planejamento, tendo em vista a proximidade do fim de ano, o início de 2017. E o meu objetivo com essa reflexão era incentivar, em primeiro lugar, vocês a fazerem um planejamento para 2017. E, em segundo lugar, equipar vocês com algumas sugestões práticas para vocês, então, fazerem esse planejamento para o ano de 2017. Então, esse é um assunto muito pertinente para nós, brasileiros, principalmente, porque aqui nós convivemos com a cultura do não planejamento. Aqui no Brasil prevalece a cultura do chamado improviso, enquanto que alguns países que nós sabemos, como a Inglaterra, como a Alemanha, eles têm uma cultura forte de planejamento. No Brasil nós temos uma cultura forte do improviso. E embora seja até louvável a capacidade de improviso do brasileiro, é claro que quando isso se torna uma desculpa para você não planejar, uma coisa que é uma regra, que é uma cultura realmente do não planejamento, o que é um ponto positivo, que é uma virtude do brasileiro, acaba se tornando, então, uma espécie de relaxo. E isso leva, inevitavelmente, ao fracasso, ao insucesso na vida. Então, eu acredito que esse tema é muito pertinente a nós, brasileiros, e na igreja nós temos também que falar sobre ele. Então, por isso que no domingo passado nós começamos a refletir sobre, primeiro, a importância de nós planejarmos a vida, e eu procurei mostrar para vocês que na Bíblia Sagrada nós encontramos textos que incentivam o planejamento. Por exemplo, Provérbios 21:5, que nós citamos aqui, que a Bíblia diz: os planos bem elaborados levam à fartura, mas os apressados acabam na miséria. Nós falamos o texto de Jesus, que fala também sobre o planejamento, em que Jesus fala lá do construtor, qual o construtor que não se assenta para planejar, fazer os cálculos, qual é o rei que não se assenta antes de ir para a guerra para planejar. Esse assentar que nós comentamos é justamente o ato simbólico que representa você parar, você refletir, você pensar, você planejar, você colocar no papel o que nós estamos falando. Então, basicamente, irmãos, a conclusão da reflexão do domingo passado foi que algumas coisas na vida, pela sua importância, precisam receber um planejamento mais elaborado do que simplesmente aquele planejamento que a gente faz de cabeça, que é uma coisa natural do ser humano. E eu dei 6 exemplos de coisas que eu considero que, pela sua importância, merecem ser planejadas. Primeiro, a vida financeira. Segundo, a vida profissional. Terceiro, a nossa saúde. Quarto, o casamento. Quinto, a educação dos filhos. Sexto, a vida espiritual. São apenas exemplos de coisas que, pela sua importância, merece que nós planejemos com cuidado. Bom, e isso eu disse também, que pelo menos uma vez por ano, que não é muito, nós precisamos planejar essas coisas. Então, hoje, irmãos, para concluir a nossa reflexão, eu gostaria de falar sobre o planejamento mais importante da nossa vida. Ou a coisa mais importante que você pode planejar na sua vida, que é a sua vida espiritual. E eu queria que vocês lessem comigo, então, Êxodo capítulo 40, a partir do versículo 1. Diz o seguinte: falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: no primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação e porás nele a arca do testemunho e cobrirás a arca com o véu.
Depois, meterás nele a mesa e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal e acenderás suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho, e então pendurarás a coberta na porta do tabernáculo. E porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo, da tenda da congregação. E porás a pia e a tenda da congregação, e o altar, e nela porás água. Depois, porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta na porta do pátio. Então tomarás azeite da unção e ungirás o tabernáculo e tudo que nele há, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, e santificarás o altar, e o altar será uma coisa santíssima. Então, ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e os seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavará com água, e vestirá Arão as suas vestes santas, e os ungirás, e os santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar os seus filhos, e lhe vestirás as túnicas, e os ungirás, como ungiste a seu pai, para que me administre o sacerdócio, e a sua unção lhe serás por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E o último versículo, 16. E fê-lo Moisés, conforme tudo o que o Senhor lhe ordenou. Assim o fez. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por essa palavra que lemos e pedimos a orientação do Senhor nesse momento. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui está falando das instruções que Deus deu para Moisés por ocasião da construção do chamado tabernáculo. O que era o tabernáculo? O tabernáculo, muitos de vocês já sabem, era o local que foi instituído por Deus no Êxodo para as ações cerimoniais de Israel, aqueles sacrifícios que eles faziam, e também era o local da presença de Deus. E nos capítulos anteriores a esse que nós lemos, Deus dá instruções detalhadas para a construção desse tabernáculo. Deus dá um plano completo de construção, Deus dá um planejamento minucioso, um legítimo projeto arquitetônico do santuário, porque Ele dá medidas exatas, Ele dá a orientação para onde a fachada deveria estar, Ele dá como as diretrizes acerca de como o tabernáculo deveria ser construído. E no capítulo 40, especificamente, esse que nós lemos, ele dá a instrução detalhada a respeito de como e da ordem até que o tabernáculo deveria ser construído. E é precisamente, irmãos, nesse ponto que surge algo muito estranho. Porque quando nós costumamos construir alguma coisa, uma casa, por exemplo, nós começamos pelo terreno, depois cercamos, depois nós começamos a construir as paredes, o telhado, as paredes internas, e a última coisa que nós fazemos é colocar os móveis, a mobília interna. E o que é estranho aqui é que Deus pede para Ele fazer uma ordem que é exatamente o contrário do que nós estamos acostumados a fazer. Se você prestar atenção no texto que nós lemos, Deus pede primeiro, coloque a arca da aliança e um pano sobre ela. Depois você vai colocar a porta da arca onde ela está. Depois você vai fazer o átrio mais externo e colocar os outros móveis. Depois você vai colocar a porta de saída do templo, do tabernáculo. E depois você vai fazer o pátio, o terreno externo. E por último você vai cercar. Então perceba que ele está dando
uma orientação que é exatamente o contrário do que nós geralmente pensamos que seria a melhor ordem de construir alguma coisa. E aí eu fiquei pensando, por que Deus faria isso? Seria Deus um arquiteto assim tão ruim? Ou será que existiria uma outra razão para Deus indicar, orientar uma ordem tão estranha? E para a gente entender um pouquinho isso, a gente tem que lembrar primeiro do tabernáculo. Vocês sabem que o tabernáculo era uma coisa muito simples, né? Naquela época, no Êxodo, era uma tenda, tinha dois compartimentos dentro da tenda, e aí tinha um pátio externo com alguns utensílios sagrados, uma pia, várias coisas, tinha um cercado em volta disso, esse era o tabernáculo. E dentro do tabernáculo, da tenda, havia 2 compartimentos. E um dos compartimentos era chamado de lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos. E a parte mais externa tinha lá uma pia, tinha um castiçal, conforme nós lemos. E a arca da aliança ficava no lugar santíssimo. Ficava no Santo dos Santos. Então veja bem, a arca era exatamente o local onde ficava a presença de Deus. Dentro do Santo dos Santos. Ninguém poderia entrar naquele lugar, de tão santo que era. Então agora a gente começa a entender um pouquinho o que será que Deus está tentando passar com essa instrução de construção, porque Ele está dizendo o seguinte, olha, começa tudo por onde? Pela arca. Começa a construção do tabernáculo pelo lugar santíssimo, pelo Santo dos Santos. Do centro para a periferia, e não o contrário. Basicamente, Deus estava dizendo para eles o seguinte, esta é a primeira coisa que vocês devem fazer na construção do tabernáculo, o Santo dos Santos. Irmãos, eu creio que aqui há uma lição profundíssima para a nossa vida. O Santo dos Santos, como eu disse, o lugar santíssimo é o lugar da presença de Deus, e ela representa a nossa vida espiritual, mais profunda de intimidade com Deus. É o centro mais profundo da nossa vida, é o núcleo principal da vida de todo ser humano, quer ele acredite nisso ou não. É a vida espiritual dele. Mas na organização cotidiana da nossa vida, irmãos, a tendência nossa é querer, primeiro, construir a periferia. Construir os muros externos. Construir o pátio depois. Construir a porta da tenda. Construir o átrio interno. Para só lá no final, como se fossem as nossas construções que nós vemos nas casas aí, nós colocarmos a mobília, o Santo dos Santos, a Arca da Aliança. Por que eu digo isso? Porque nós pensamos, geralmente, pensa se eu estou errado. Sem dúvida, a nossa vida espiritual é muito importante. Mas primeiro eu tenho que organizar a minha vida financeira. Depois eu organizo a minha vida espiritual. Primeiro eu tenho que organizar a minha vida profissional. Depois eu penso na minha vida espiritual. Primeiro eu tenho que organizar a minha empresa. Depois eu penso na minha vida espiritual.
Primeiro eu tenho que organizar os meus estudos. Primeiro eu tenho que organizar a minha saúde, que não vai bem. Depois eu penso na vida espiritual. Primeiro eu tenho que organizar meu casamento. Primeiro eu tenho que organizar a minha vida com meus filhos. Depois eu penso na vida espiritual. E é nesse sentido, irmãos, que me chama muito a atenção o que Deus está orientando aqui, que é uma coisa muito simples. Inverta esta ordem. Comece a organizar a sua vida pelo lugar santíssimo, pelo santo dos santos, pela presença de Deus. Por mais estranho que essa ordem possa parecer para alguns, por mais incomum que isso possa parecer à primeira vista. Irmãos, eu levo essa lição muito a sério, porque ela não é simplesmente uma interpretação alegórica do Antigo Testamento. O próprio Jesus falou isso expressamente. Vocês conhecem muito bem o texto, melhor do que eu. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Construa em primeiro lugar o santo dos santos, e todas as outras coisas vão se organizar. Organize a sua vida espiritual, e todas as demais coisas na sua vida vão encontrar o lugar certo em torno disso. Eu sei que algumas pessoas podem dizer o seguinte: eu não posso priorizar a minha vida espiritual, porque eu tenho que trabalhar, eu tenho que sobreviver, eu tenho que sustentar minha família. E é válido essa observação, mas eu quero lembrar você que é exatamente para essas pessoas que Jesus estava falando. Se você lembra lá do Mateus 6, Jesus está falando para pessoas que estavam preocupadas com o que elas teriam de comer, de vestir. As pessoas que estavam precisando de necessidades básicas, trabalho, sustentar a família. E é por isso que Jesus diz o seguinte: essa palavra de Jesus é como se ele estivesse dizendo o seguinte: dê um passo de fé. Organize, priorize a sua vida espiritual. E todas essas outras coisas que você está correndo atrás vão ser acrescentadas. Dê um passo de fé. É isso que Jesus está falando para os discípulos. Ouse acreditar nisso. Irmãos, ao falarmos sobre planejamento, é necessário que se diga que a coisa mais importante, então, que nós podemos planejar, que nós podemos imaginar de planejar na nossa vida, é a nossa vida espiritual. Não tem nada mais importante do que isso. E eu acredito que, com essa reflexão desse texto, já tenha ficado claro aqui que, quando eu falo vida espiritual, eu não estou falando de atividades religiosas. Eu estou falando do santo dos santos. Eu estou falando do local mais íntimo que uma pessoa pode ter na presença de Deus. Eu estou falando da sua vida de devoção privada, individual com Deus no seu quarto. No próprio Sermão da Montanha, que Jesus falou isso para buscar em primeiro lugar o reino de Deus, Jesus chamou o Santo dos Santos de lugar secreto. Mateus 6,6. Quando você orar, entre no seu quarto, e o Deus que te vê em secreto, Ele te recompensará.
Eu estou falando do seu relacionamento pessoal com Deus. Só você e Ele. O que acontece na sua vida íntima, privada, de oração, de devoção. Esse é o lugar mais importante da sua vida. Esse é o lugar onde tudo acontece. É o lugar secreto. Esse é o lugar onde as cadeias caem. Esse é o lugar onde os impossíveis acontecem. Esse é o lugar onde os gigantes são derrotados. Esse é o lugar onde você conhece a si mesmo. Esse é o lugar onde acontece o arrependimento verdadeiro. Tudo começa nesse lugar. Esse é o lugar onde o cansado recupera a sua força. Onde aquele que está desistindo se levanta de novo. E esse é o lugar onde todas as outras atividades da sua vida subsistem e estão fundamentadas. Por isso, irmãos, é a coisa mais importante que você pode planejar na sua vida. Em 2017, se tiver uma coisa que você tem que planejar, é a sua vida íntima com Deus e devocional. Bom, irmãos, essas eram as duas reflexões que eu tinha para trazer para vocês, antes de apresentar as sugestões práticas. Só vou relembrar aqui. A primeira, que algumas coisas, pela sua importância, precisam receber de você um planejamento mais sério, mais elaborado. A segunda é que a coisa mais importante que você pode planejar na sua vida é a sua vida espiritual. E aqui eu quero passar agora para algumas sugestões práticas, como eu prometi para vocês. Alguém podia dizer assim: Ricardo, como que eu começo o meu planejamento? O que é a primeira coisa que eu faço? O que eu tenho que fazer? Então, presta atenção. Primeira coisa, separe um caderno, uma agenda, uma cartolina, se você preferir. Uma coisa que você não vai perder, pelo amor de Deus. Compre se for necessário, para você fazer o seu planejamento aí. Você não pode perder, porque isso aí vai te acompanhar o ano de 2017 inteiro. Você vai abrir muitas vezes, você vai reclamar muitas vezes, porque você vai ver que você não está cumprindo muita coisa. Você vai mudar, você vai ajustar, adaptar. Isso tem que estar com você o ano inteiro. Então é a primeira coisa que você tem que fazer. Se você não tem um caderninho em casa, compre. Eu até não gosto de agenda. Eu comecei a fazer meus planejamentos em agendas, só que o problema da agenda é que a gente coloca muitas outras coisas nelas, né? Então daí foi acumulando um monte de agenda lá em casa, né? Aí eu falei, não, eu vou fazer o planejamento num caderno separado que vai servir só para planejamento. Então tem lá, 2010, 2011, 2012, 2013, né? Isso é muito importante para você avaliar o que Deus está fazendo na sua vida ao longo do tempo. Então, primeira coisa, separe esse caderno. Segundo, sente para planejar. Como Jesus disse, assente-se para pensar. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Você vai precisar de, no mínimo, de 3 a 5 horas para fazer o seu planejamento anual. No mínimo. Então, você vai precisar de tempo. Se você não for fazer direito, é melhor nem fazer. Então faça direito. Coloque tempo, aplique esforço, energia nisso. Você não precisa fazer tudo de uma vez.
É até melhor que, se você vai usar 3 horas, você divide isso em 3 dias. Pega lá o sábado, de manhãzinha, fica lá 1 horinha planejando. No outro sábado, faz a mesma coisa, pensa, planeja. No outro sábado, faz a mesma coisa. Eu disse que isso aí não é feito de um dia só. É um trabalho que leva tempo. São várias coisas que você tem que planejar. Mas você precisa separar esse tempo para sentar e planejar. Terceiro, ore. Faça o seu planejamento na presença de Deus. O que diz Provérbios 16, 1? Alguém lembra? O coração do homem faz planos, mas a resposta certa vem de quem? Do Senhor. Então não tem como nós esperarmos que só porque nós estamos fazendo nosso planejamento, nós vamos alcançar alguma coisa por isso. Planejar é bom, mas não é suficiente. Deus tem que estar no negócio. Então o que você vai fazer? Cada vez que você sentar para fazer o seu planejamento, o que você tem que fazer? Orar, colocar diante de Deus, pedir a Ele a orientação para a sua vida. É Deus que sabe o futuro. Pedir a Ele para te sensibilizar até se algum dos planos que você está colocando no papel pode eventualmente não ser os planos dEle. Peça para Deus te guiar. E é claro que isso não é só naquele momento, né? Você vai orar naquele momento e vai continuar orando para que Deus te guie ao longo dos próximos dias, das semanas, dos anos, do tempo, ao longo do ano. Quando eu falo assim, planejar na presença de Deus, eu estou lembrando da minha maneira particular aqui, que pode servir para alguém de planejar. Eu costumo fazer o meu planejamento no meu momento devocional, onde eu vou orar, eu vou meditar na palavra, eu vou buscar Deus a orientação, que eu busco nos outros momentos também, mas nessa especificamente para o meu ano. Então você pode planejar na presença de Deus dessa forma. 4º lugar, estabeleça prioridades no seu planejamento. E aqui vem um erro muito comum, irmãos. Veja, muita gente erra no seu planejamento porque ele quer fazer tudo. Irmãos, simplesmente não dá para você fazer tudo o que você quer. Nós temos um tempo limitado e temos uma energia limitada. E isso significa que nós temos que priorizar mais algumas coisas do que outras. Então, eu já ouvi a pessoa falando assim: Ricardo, eu vou fazer o planejamento, às vezes nos nossos discipulados aí, eu vou pedir, inclusive, para os meus discipulandos que estão aqui, que eles vão ter que fazer o planejamento. No caso deles, eu vou cobrar. Tá? Mas a pessoa chega assim: eu vou me dedicar o ano que vem para o meu trabalho, mas eu vou me dedicar também para o meu casamento, vou me dedicar para os meus filhos, eu vou me dedicar também para os estudos, eu quero estudar. Então, já vê-se o seguinte, que a pessoa está querendo fazer tudo. E quando a pessoa quer fazer tudo, o que acontece? Ela acaba não fazendo nada. Então, você precisa escolher, no mínimo, ou no máximo, desculpa, 2 coisas que você vai se concentrar naquele ano. No máximo, 2 coisas. Isso significa que eu não vou fazer mais nada? Não. Você vai planejar todas as áreas que nós falamos. Só que 2 delas você vai planejar com mais calma, com mais cuidado, com mais detalhes, e é as áreas que você vai se dedicar ao longo da sua vida. Tem gente que diz assim também: Ricardo, mas eu tenho tempo. A pessoa não está entendendo. Veja bem.
Aqui tem um copo de água. Isso aqui é a sua energia. Quando você pretende fazer duas coisas, vou ter que soltar o microfone aqui. Quando você pretende fazer duas coisas ao mesmo tempo, tem outro copinho. Você vai simplesmente dividir a sua energia entre as duas coisas que você está fazendo. Não importa se você tem tempo. O que importa é que a sua energia já foi dividida por duas. A sua energia não é infinita. Agora imagine que você tem 3 copinhos, 3 objetivos. O que vai acontecer? A sua energia agora vai ficar dividida por 3. Se você tiver 4 copinhos, a sua energia é isso aqui. Essa é a energia que você está aplicando para o seu casamento. Está entendendo? Enquanto está aplicando essa energia para a sua vida espiritual, essa energia para o seu trabalho, essa energia para os seus filhos, a sua energia é finita. A minha também. Então, nós precisamos priorizar para concentrar mais energia em algumas coisas. Não é só uma questão de tempo. Porque senão você vai fazer tudo mal feito. Você pode até fazer, não vai atingir os objetivos, não vai conseguir terminar. Então você precisa escolher algumas coisas que você vai priorizar. E com base na reflexão que nós fizemos aqui hoje, uma dessas duas coisas já está escolhida, correto? O quê? A sua vida espiritual. Você vai escolher mais uma. Pode ser o seu casamento. Não significa que você não vai se dedicar ao trabalho ou planejar o trabalho, mas você escolheu o casamento para concentrar mais energia no ano de 2007 nisso. Você vê que está ali na corda bamba, né? Então você vai concentrar nisso. Pode ser que seus filhos chegaram numa idade crítica. Qual que é a idade crítica? Hoje está meio difícil, né, dizer. Mas vamos dizer que seja 11, 12. É a idade crítica. Aí você fala, não, esse ano eu tenho que me concentrar mais nos meus filhos. Porque se eu deixar para daqui 1 ano, 2 anos, o prejuízo já pode ser bem maior. Já era, né? Então escolha. Mas separe a sua vida espiritual em primeiro lugar. Isso não pode faltar. Com relação à vida espiritual, você vai planejar, a vida espiritual também é uma coisa ampla. Tem as atividades na igreja, tem a sua vida de oração, tem os seus eventuais ministérios que você quer fazer, desenvolve, tem as células, tem uma porção de coisas. Você tem que priorizar também o Santo dos Santos. O que é o Santo dos Santos? É o lugar onde você vai receber de Deus todas as condições para desenvolver qualquer ministério que for, qualquer atividade espiritual na igreja, em casa, na célula, em qualquer lugar. Olha, irmãos, inverta essa prioridade e você pode estar fazendo um monte de coisas que você julga espiritual. Só que pode estar fazendo mais estrago do que... Porque você está invertendo a ordem das coisas. Hoje nós estamos vivendo uma crise religiosa, que eu diria que é exatamente uma crise de inversão de prioridades. Às vezes eu fico até constrangido, né? Algumas pessoas chegam, né? Até mesmo o pastor, né? Chega pedindo algumas coisas, né? Para ensinar, para pregar, e muitas vezes eu tenho que dizer não. E o pastor sabe que não é por
porque eu não quero ou por maldade, né? Porque muitos momentos, para eu vir aqui, eu vou ter que tirar de outro lugar, dividir a água no copinho, né? E quando esse lugar de onde eu vou tirar é do Santo dos Santos, eu simplesmente não tenho como negociar. A minha vida pessoal, lá no meu quarto, no lugar secreto com Deus, é mais importante do que estar aqui pregando. É mais importante do que eu estar ensinando na igreja. Sabe por quê? Porque se não tiver lá no Santo dos Santos, é melhor ficar calado. Eu vou fazer menos estrago calado. Porque tudo que chega aqui tem que nascer de lá. Do lugar secreto com Deus, de oração, de choro, de jejum. Tem que nascer lá. E se eu ouso inverter essa prioridade, aí as coisas já não começam a acontecer do jeito que deveriam. Então, irmãos, hoje nós vivemos uma crise porque há uma inversão de prioridades. E eu não vejo luz no fim do túnel, irmãos, quando as prioridades são invertidas. Eu não vejo luz no fim do túnel onde a vida material vem antes que a vida espiritual. Eu não vejo luz no fim do túnel onde o conhecimento humano vem antes que o conhecimento de Deus. Eu não vejo luz no fim do túnel onde o ministério vem antes que o discipulado. Eu não vejo luz no fim do túnel onde as atividades religiosas vêm antes da devoção pessoal e secreta. É preciso construir, antes de tudo, o santo dos santos na nossa vida. Para que todas as outras coisas encontrem o seu lugar certo. Então, estabeleça prioridades. Primeiro a vida espiritual, depois a material. Na vida espiritual, primeiro o santo dos santos. Planeje lá na sua casa quando você vai orar. E isso é fácil, né? Porque nós já temos um plano, né, pastor? Nós temos um plano aqui de orar 15 minutos por dia. Só que lá no seu planejamento, cabe a você colocar quando, que dia, que horas. E é o mínimo, é o mínimo. Isso você tem que planejar. E sabe de uma coisa? Se você não planejar isso, não vai acontecer. Ah, Ricardo, é muito difícil eu parar para meditar na palavra. Isso é uma coisa, é a correria do dia a dia. Exatamente por isso você tem que planejar. Se você não planejar, não vai acontecer. Casais aqui, se vocês não planejarem orar juntos, meditar juntos na palavra, não vai acontecer. Planeje, coloque lá, que seja uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, não importa, você tem que planejar isso com calma. Estabeleça prioridades. Próximo. E último aqui, porque creio que o tempo não será possível de ver todos os pontos, né? Mas veja bem, próximo, alguém pode perguntar, Ricardo, tudo bem, já entendi toda essa parte, mas o que eu coloco no papel, afinal? Né? Você diz que tem que sentar e colocar no papel. O que eu coloco no papel exatamente? Você vai colocar no papel 3 coisas. Só 3. Primeiro, seus objetivos. O que você quer? O que você quer? Onde você quer chegar em 2017? Vamos imaginar a pessoa, eu quero, jovem, quero passar no vestibular. Ótimo.
Está aí, objetivo. Passar no vestibular. Na vida espiritual, qual é o seu objetivo? Eu quero desenvolver uma vida de oração com a minha esposa, junto com a minha esposa. É um objetivo. É o que você quer para o ano de 2017. Quero construir minha casa. Objetivo. Pronto. Quero reformar minha casa. Objetivo. É o que você quer. Então, primeira coisa que você coloca no papel, o que você quer, o seu objetivo. Segunda coisa, você vai colocar os passos que você tem que seguir para atingir o seu objetivo. As etapas. Então, vamos imaginar, continuar nesse exemplo do vestibular. O jovem colocou lá o vestibular, quero passar no vestibular. Tá, mas como? Ele vai colocar os passos, as etapas. Bom, primeiro ele trabalha, eu vou deixar o meu emprego. Quero fazer um cursinho. E eu quero estudar 3 horas por dia, todos os dias. Só que aí ele pensa, bom, mas espera aí, para eu deixar meu emprego, o cursinho custa dinheiro, né? Como é que eu vou deixar meu emprego? Então eu preciso juntar dinheiro primeiro. Então está aí, primeira etapa, juntar dinheiro. Vou juntar dinheiro 6 meses. Aí depois de 6 meses eu vou matricular no cursinho. Não, antes de juntar dinheiro tem que pesquisar o preço do cursinho, não é isso? Porque como é que o cara juntar dinheiro e não ter dinheiro para pagar? Então, primeira etapa, pesquiso o preço. Segunda etapa, vejo quanto tempo eu tenho para juntar dinheiro. Junto dinheiro. Terceira etapa, me matriculo no cursinho e começo a fazer. Quarta etapa, estudo. 3 horas por dia. Pronto, coisa simples. Você tem que colocar os passos que você deve seguir para atingir o seu objetivo. Você quer desenvolver uma vida devocional em 2017, tá? E daí? Me fale os seus passos aí. O que você vai seguir para fazer acontecer? Tem que ter isso. Essa é a etapa mais importante do planejamento. Por isso que diz que o planejamento é uma arte, porque nessa etapa aí é a estratégia. Você tem que bolar uma estratégia que dê certo. Se você bolar uma estratégia ruim, não vai dar certo. Então, segunda etapa, os passos. E a terceira etapa, o detalhamento dos passos. Inclusive, às vezes, com prazos para você seguir. Então, digamos que eu vou estudar 3 horas por dia, eu vou detalhar esse passo. Eu vou dizer assim, tá, mas 3 horas em que horário? Vai ser de manhã. Tá, mas o que eu vou estudar? Vou estudar segunda e quinta matemática. Aos outros dias eu vou estudar as outras matérias. Isso, você está detalhando os seus passos. Pronto, fez essas 3 coisas, você tem um planejamento. Então é uma coisa muito simples, você vai colocar no papel isso, o objetivo que você tem para aquela área, os passos que você vai seguir e detalhar alguns passos que você julga conveniente. Pronto. Vai fazer isso para a sua vida financeira, vai fazer isso para o seu casamento, vai fazer isso para os seus filhos, a educação dos seus filhos, vai fazer isso para a sua vida profissional e vai fazer isso principalmente para a sua vida espiritual. Uma meta aí para quem quiser. Vou abrir uma célula na minha casa. Tá, você quer abrir uma célula, mas quais são os passos para isso acontecer? Eu quase nem vou na igreja. Como é que eu vou abrir uma célula em casa? Já está aí o primeiro passo. O primeiro passo, você tem que vir à igreja, participar, conhecer. Depois você vai falar com o pastor. É isso. Planeje a sua vida devocional com Deus. Planeje alguém aqui que eventualmente pode estar longe de Deus há algum tempo. Vai numa igreja aqui, vai numa outra igreja ali, e vai tocando a vida assim. 2017 pode ser o ano que você vai dizer assim, o meu objetivo é voltar para Deus. O meu objetivo é voltar para a comunhão da igreja. É recuperar o que eu perdi no passado. É o plano mais importante que você vai fazer
provavelmente na sua história inteira, é esse: plano de voltar para Deus. E aí você vai colocar lá objetivo. Vou começar a frequentar os cultos. Os passos, eu vou avisar até os meus parentes que domingo não adianta bater lá na porta para fazer churrasco. Domingo é o dia que eu vou estar na igreja. E aí você vai colocar lá no seu plano: vou falar com o pastor, quero me batizar, quero trabalhar na igreja. E você vai detalhando cada passo ali. E aí você vai provar na sua vida o versículo que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, irmãos, o que eu tinha para dizer basicamente nesses 2 domingos para vocês é isso. Em primeiro lugar, algumas coisas, pela sua importância, merecem um planejamento detalhado da nossa parte. Em segundo lugar, que é a coisa mais importante que você pode planejar na sua vida, é a sua vida espiritual. Ouse priorizar a sua vida espiritual. Em 2017, e você vai ver todas as outras coisas: seu trabalho, seu casamento, seus filhos, sendo acrescentadas na sua vida. Eu lembro aqui, para concluir, de uma frase daquele escritor C.S. Lewis, que eu sempre cito aqui, que ele disse o seguinte: almeje o céu e você receberá a terra de lambuja. Almeje a terra e você perderá ambos. Eu vou parafrasear aqui, dentro desse tema que nós estamos falando aqui: priorize a sua vida espiritual e você vai receber a vida material de lambuja. Priorize a sua vida material e você vai perder ambos. Que Deus nos ajude a separar um tempo para planejar o ano de 2017 e que nós planejemos na presença dEle e com a orientação dEle. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, te agradeço por essa meditação que o Senhor trouxe aqui a todos nós e peço uma bênção especial para esses irmãos que foram tocados a planejarem a sua vida, a aplicarem um tempo maior no planejamento de suas vidas, mas principalmente a planejar com mais zelo a sua vida espiritual. E eu peço que o Senhor, teu Espírito, esteja com eles, orientando, direcionando, mostrando coisas que eles devem se aplicar, que eles devem atentar, que eles possam lembrar dessas palavras durante a semana, que eles possam separar o tempo para fazer esse planejamento e que o Senhor possa colocar a sua mão sobre esses planos, porque são planos feitos na presença do Senhor, são planos feitos na dependência do Senhor, na submissão ao Senhor. E por isso eu te peço, Deus, coloque a mão nos planos que muitos dos irmãos, muitos de nós aqui vamos fazer nesses próximos dias, para que o nosso ano de 2007 seja um ano repleto de bênçãos, repleto de realizações, repleto de vitórias, repleto de sucesso
e de fartura, como diz o texto de Provérbios. É o que nós pedimos encarecidamente e oramos em nome de Jesus. Amém.